capítulo do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, denominado de Como Obter os Resultados que Deseja. Nem todas as preces são atendidas, todo mundo sabe disso. Céticos veem nesse fato prova de que preces não funcionam. O que esquecem é que a prece, para funcionar, tem que ser feita eficazmente, com compreensão clara de seus fundamentos científicos. Só então saberemos por que uma dada prece não produziu efeitos e descobriremos um método prático para torná-la mais eficaz. E se você descobre que as preces não são atendidas da forma que deseja, o que fazer então? Você precisa compreender as principais razões de tal fracasso, e elas são falta de confiança e esforço excessivo. Muitas pessoas bloqueiam o atendimento da prece porque não compreendem claramente o funcionamento da mente subconsciente. Quando sabe como ela funciona, você desenvolve confiança. Você tem que se lembrar de que, em todas as ocasiões em que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa imediatamente a executá-la. Com esse objetivo, utiliza todos os poderosos recursos de que dispõe. Esta lei aplica-se, porém, não só às boas, mas também às más ideias. Em consequência, se você usa negativamente o subconsciente, ele lhe trará problemas, fracassos e confusão. Se o faz construtivamente, pode contar com orientação, liberdade de ação e paz de espírito. A resposta correta é inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos. Disso se segue, obviamente, que a única coisa que você tem que fazer para evitar o fracasso é conseguir que o subconsciente aceite sua ideia ou pedido. Sinta-lhes a realidade nesse momento e a lei da mente fará o resto, acreditando e confiando. Transfira o pedido ao subconsciente, que assumirá o trabalho e o atenderá. Você, no entanto, fracassará em todas as ocasiões em que tentar forçar o subconsciente a fazer alguma coisa. Os resultados que deseja vão se tornar mais distantes e não mais próximos. O subconsciente não se dobra à coerção mental. Ele age devido à sua fé ou aceitação de uma ideia pela mente consciente. O fracasso na obtenção de resultados pode ocorrer pelo fato de você fazer mentalmente afirmações como as seguintes: as coisas estão piorando, não vou jamais obter resposta, não vejo solução para isso, não tem jeito, não sei o que fazer, estou muito confuso. Se faz essas afirmações, nenhuma resposta ou cooperação vai receber do subconsciente. Tal como o soldado marcando o passo, você nem vai para frente nem para trás. Em outras palavras, você não vai a lugar nenhum. Imagine que entra num táxi e dá ao motorista uma meia dúzia de endereços diferentes. Ele ficará inteiramente confuso e pode recusar-se a fazer a corrida. Mesmo que ele tente seguir as instruções, as probabilidades são de que não conseguirá. Onde você acabaria por chegar é puramente especulativo. O mesmo acontece quando você trabalha com os poderes imensos do subconsciente. Você precisa ter uma ideia bem clara em mente. Tem que chegar à certeza de que há um jeito, uma solução para o irritante problema da doença. Mas só a inteligência infinita do subconsciente sabe a resposta. Quando, na mente consciente, você chega a uma conclusão clara, você se decide. E segundo a tua crença, assim se fará. Vá com calma. O proprietário de uma casa, cujo sistema de aquecimento pifou durante o período de frio intenso, chamou um mecânico para consertá-lo. O homem chegou imediatamente
Meia hora depois, o sistema funcionava com perfeição e ele apresentou a conta, $200. O quê? Exclamou chocado o dono da casa. Você não demorou quase nada para consertá-lo. Tudo que você fez foi substituir uma pequena peça. Como é que tem coragem de me cobrar $200 por uma pequena peça que não pode custar mais de 5? O mecânico encolheu os ombros e lhes disse: só lhe cobrei $2 pela peça nova. É isso o que vou pagar por ela. O dono da casa sacudiu a conta diante do nariz do mecânico. $2, berrou. Aqui diz 200. Isso mesmo, confirmou o mecânico. Os outros 198 são por eu saber o que estava errado e como consertá-lo. A mente consciente é o mecânico mestre, o sabe tudo. Ela conhece os meios e processos para curar qualquer órgão do seu corpo. Afirme saúde e o subconsciente saberá o que fazer. Mas fazer isso de modo relaxado é fundamental. Vá com calma. Não crie casos para si mesmo. Pensando em detalhes e meios, decida-se sobre o resultado que deseja. Desperte em si mesmo a sensação de que há uma solução ótima para o seu problema, seja ele de saúde, finanças ou relacionamentos pessoais. Lembre-se de que como se sentiu após uma doença grave. Não esqueça de que a emoção que sente é o detonador de todas as atividades do subconsciente. A ideia daquilo que deseja deve ser sentida subjetivamente como algo pronto e acabado, não como algo que talvez aconteça no futuro, mas que está realmente ocorrendo neste momento. Use a imaginação, não a força de vontade. Obter a cooperação dos poderes do subconsciente não é a mesma coisa que empurrar um obstáculo. Fazer mais força não vai produzir melhores resultados. Em vez disso, visualize o objetivo como atingido e o estado de satisfação que ele produz. Vai descobrir que o intelecto tenta interferir. Esforça-se para descobrir maneiras de resolver o problema e impô-las ao subconsciente. Resista. Esqueça sua habilidade intelectual na solução de problemas. Insista em manter aquela fé simples, infantil, que produz milagres. Imagine-se sem a doença ou o problema. Imagine a satisfação emocional de bem-estar na situação que deseja. Elimine do processo todas as complicações. A maneira simples é a melhor. A imaginação disciplinada produz maravilhas. Uma maneira maravilhosa de obter resposta do subconsciente é pela imaginação disciplinada ou científica. Conforme ressaltamos, o subconsciente é o arquiteto e o construtor do corpo. Ele lhe controla todas as funções vitais. Diz a Bíblia: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crer é aceitar algo como verdadeiro, viver no estado de crença. Mantendo esse estado de espírito, você desfrutará a alegria da prece atendida. Os 3 passos para sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. Primeiro, reconheça ou admita o problema. Segundo, transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou maneira de resolvê-lo. Terceiro, relaxe, com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Dúvidas e hesitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo: como eu gostaria de ser curado, ou tomara que isso funcione. O sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom, a harmonia é sua. Convença-se de que terá saúde. Você se torna eficiente ao transformar-se em veículo do poder curador infinito da mente subconsciente.
Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Em seguida, relaxe. Entregue-se ao poder que ele possui e diga ao estado ou circunstância em que se encontra. Isso também passará. Por meio do relaxamento e da convicção, você impregna a mente subconsciente. Com isso, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e a manifesta como realidade concreta. Você pode conseguir o oposto daquilo porque reza. As palestras de Émile Coué, célebre psicólogo francês, granjearam-lhe um sem número de admiradores nos Estados Unidos. Um de seus insights mais importantes. Ele disse o seguinte: quando desejos e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence. Ele dava a esse fato o nome de lei do esforço contraproducente. Vamos supor que lhes pedissem que passasse por cima de uma estreita prancha do nível do chão. Você faria isso com a maior facilidade, sem a menor dúvida. Agora, suponhamos que a mesma prancha se encontrava a 7 metros de altura, entre duas paredes. Você poderia fazer o mesmo? Poderia mesmo? Provavelmente não. O desejo de cruzar a prancha entraria em conflito com a imaginação. Você se imaginaria caindo e se esborrachando no chão. Você poderia querer muito atravessar a prancha, mas o medo de cair o impediria de fazer isso. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, maior força você daria à ideia dominante de queda. O pensamento: vou usar minha força de vontade para vencer o fracasso, reforça o pensamento de fracasso. O esforço mental frequentemente leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejado. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar num hipopótamo verde. A decisão torna dominante na mente a ideia do hipopótamo verde, e o subconsciente responde mais à ideia dominante. O subconsciente aceita a mais forte de duas proposições contraditórias. Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte: eu quero a cura, por que não posso consegui-la? Eu me esforço tanto, por que não consigo resultados? Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Preciso usar toda a força de vontade que tenho. Você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando de força de vontade. Essas tentativas estão condenadas ao fracasso. Na maioria das vezes, você termina obtendo o oposto daquilo pelo que rezou. A ausência de esforço é o melhor caminho. Já lhe aconteceu alguma coisa como as seguintes? Você vai submeter-se a algum tipo de exame. Investiu muito tempo estudando e recapitulando a matéria. Acha que a assimilou bem, mas quando olha para a folha em branco da prova, descobre que sua mente ficou ainda mais branca. Tudo o que você sabia sobre o assunto sumiu. Não consegue recordar nenhum pensamento relevante. Trinca os dentes e convoca a sua força de vontade. Porém, quanto mais se esforça, mais parece que o conhecimento se afasta. Frustrado, você deixa a sala, diminui a pressão mental. De repente, as respostas que andou procurando com tanto desespero minutos antes fluem provocadoras em sua mente. Você disse a si mesmo que sabia a matéria e era um fato, mas não quando precisou dela. O erro que cometeu foi tentar forçar-se a lembrar. De acordo com a lei do esforço contraproducente, essa atitude levou não ao sucesso, mas ao fracasso.
O que conseguiu foi o oposto daquilo porque pediu ou orou. O conflito entre desejo e imaginação precisa ser resolvido. Usar de força mental ou força de vontade pressupõe a existência de oposição. O ato de imaginar oposição, porém, cria a oposição. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, não se concentra mais nos meios para torná-lo realidade. A esse propósito, diz a Bíblia: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estais nos céus. Mateus 18:19. Quem são esses dois de quem fala a Bíblia? Eles representam a união ou o acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente no que interessa a qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Se não houver conflito entre as diferentes partes da mente, sua prece será atendida. Os dois que concordam podem representar também você e o seu desejo, pensamento e sentimento, ideia e emoção, desejo e imaginação. Evitamos todo conflito entre desejo e imaginação, entrando em um estado passivo, sonolento, que reduz o esforço ao mínimo. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. É a melhor maneira de impregnar o subconsciente imediatamente antes de dormir. A razão disso é que o mais alto afloramento do subconsciente ocorre imediatamente antes de dormir e pouco depois de acordarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos, que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir sua aceitação pelo subconsciente, estão ausentes. Quando imaginamos como atendido o desejo e sentimos a emoção da vitória, o subconsciente providencia para transformá-lo em realidade. Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas recorrendo à imaginação controlada, dirigida, disciplinada. Elas sabem que tudo o que imaginam e sentem como verdade terá que acontecer e acontecerá. Uma moça chamada Sarah G. procurou-me à beira de desespero. Estava metida em um demorado e complicado processo judicial, com adiamentos sucessivos, sem nenhuma luz no fim do túnel. O que ela mais desejava era uma solução amigável do litígio. Suas imagens mentais, contudo, transbordavam de fracasso, perda, falência e impotência. A imaginação prevaleceu sobre o desejo e o processo judicial arrastou-se, sem sinal de solução. Por sugestão minha, Sara colocava-se em um estado sonolento, passivo, sempre que ia dormir, e em seguida passava a imaginar o melhor resultado possível para o problema, tanto quanto podia. Mergulhava em um estado de expectativa confiante. Sabia que a imagem que formasse na mente teria que concordar com o desejo do seu coração. Entrando em estado de sonolência, começou a imaginar, com tanta clareza quanto possível, um encontro com seu advogado, depois de resolvido o caso. Ouviu-se perguntando sobre o resultado e escutando-lhes as explicações. E ele repetiu um grande número de vezes. O caso foi resolvido de modo amigável. Foi uma solução que agradou a todos. Durante o dia, quando lhe surgiam na mente pensamentos de medo, ela voltava a imaginar o encontro com o advogado completo com palavras e gestos. Visualizava o sorriso do advogado, os maneirismos dele, o tom da voz, as palavras exatas usadas por ele. Fazia isso com tanta frequência, com tanta fidelidade ao roteiro, que os medos eram combatidos antes mesmo de tentarem aflorar na mente.
Ao fim de algumas semanas, o advogado ligou e confirmou o que ela estivera imaginando e sentindo como realidade. O processo judicial fora resolvido e ela teve certeza de que a solução era harmoniosa e que podia aceitá-la. E foi isso realmente o que o salmista quis dizer quando escreveu: as palavras dos meus lábios, seus pensamentos e imagens mental, e o meditar do meu coração, seus sentimentos, natureza e emoção, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu, o poder e a sabedoria do subconsciente, que pode redimi-lo da doença, da dependência e da pobreza. Salmos 19, 14. Ideias que vale a pena recapitular. Número 1. A coerção mental ou o excesso de esforço representam a ansiedade e o medo que bloqueiam o atendimento de sua prece. Vá com calma. 2. Quando a mente está relaxada e aceita uma ideia, o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. 3. Pense e planeje ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os problemas. 4. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório ou as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina certa está ocorrendo. 5. Sentir-se sadio promove saúde e sentir-se rico promove riqueza. E você, como se sente? 6. A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine o que é belo e saudável. Você é o que imagina ser. 7. Evitamos conflito entre o consciente e o subconsciente quando entramos em estado de sonolência. Antes de ir dormir, imagine repetidamente a concretização dos seus desejos. Durma bem e acorde alegre. Final do 8º capítulo e até o 9º capítulo. Bye bye. E obrigada por ouvir e assistir.